Boa noite, gente do bem. Que coisa boa, hein? Como eu combinei da outra vez, a saudação vai ser no meu fuso horário. E quem estiver entrando de dia, de tarde, sinta-se saudado no seu fuso horário. Cristina, grande Cristina, primeira pessoa a entrar na sala. Coisa boa demais, hein, Cristina? Puxa vida. Muita bicicleta, hein, Cristina? Tô chegando lá, 10 quilômetros. Com muita luta. Bem bacana, hein? Bem bacana. Construindo um novo caminho. Ana, oi Ana. Que bom que você tá aqui, Ana. Vamos começar 2001. Sussumo, bacana. Depois eu vou ver aquele negócio que você me mandou lá. Parabéns para nós. Marisa, minha irmã. Muito bom, gente. A gente quer começar o ano, né? E mais do que começar o ano, a gente quer começar diferente. Ou pelo menos a gente quer que ele seja diferente, né? E é bacana isso, porque é sinal que dentro de nós tem o principal, tem a vontade. E até uma coisa que é muito bom que tenha dentro de nós, o incômodo. Luciana Lessa, seja bem-vinda, minha amiga. O incômodo, vou falar uma coisa estranha. O incômodo, apesar de incômodo, é algo muito bom, gente. Porque se não fosse ele, eu não me mexia. Boa noite, minha amiga querida. Se não fosse o incômodo, a gente não se mexia. O incômodo é uma das artimanhas da vida, né? Para ajudar a gente a caminhar sempre para frente. Seja bem-vinda, Lilian. Então, quando chega nessa época, boa noite, querida. Quando chega nessa época, vem um incômodo, né? A gente está numa época de virada de ano. E é muito bacana. Mas tem uma força muito grande. Grande amiga Paula, seja bem-vinda, amiga. Aparecida, quanto tempo Aparecida? Então é esse incômodo que aparece no início do ano, por conta de um ano novo, e provavelmente, e quase sempre, da necessidade, do querer coisas novas, assim como outros incômodos, né? Os incômodos, gente, assim como as dores, vou falar de novo, apesar de serem incômodos, apesar de doerem, eles vêm para alavancar a gente. Eles vêm para ajudar a gente. Na religião tem uma frase que se fala muito, né? Se fala assim, a maioria entra pela dor, não pelo amor. E é verdade, né? Se você for fazer um Ibope, um censo, vai ver que 80%, às vezes 90% chegou ali por conta da morte, do desencarne de algum ente querido, por algum problema financeiro, doença. Difícil quem vai para conhecer, por curiosidade, vai por um chamado do coração. E assim na vida a gente vai caminhando, como diz uma música do Lulu Santos, eu acho, com preguiça e sem vontade, alguma coisa assim, né, que ele fala. Então na vida a gente tem uma zona de conforto, né? Por que a gente tem zona de conforto? Porque o nosso corpo todo, na medicina e outras sabedorias, se chama homeostase. O nosso corpo todo, ele busca sempre equilíbrio, ele busca sempre uma calmaria, uma paz. O nosso psiquismo, ele tem alguns funcionamentos muito iguais ao nosso corpo físico. Então, psicologicamente, a gente está buscando sempre paz, sossego, nada que ameace a minha segurança. Para o nosso instinto de preservação, e é bem bacana, gente, porque a neurociência hoje em dia comprova, tem muitas pesquisas que comprovam que nós, por mais racionais que a gente ache que seja, bem-vinda, Silvia, minha amiga, que bom que você está aqui. Por mais racionais que a gente se ache, não, eu sou muito mental, eu sou muito racional, as comprovações científicas dizem que todos nós, agimos, reagimos, escolhemos, deixamos de fazer escolhas, deixamos de agir a partir do nosso instinto de preservação. Então, onde para nós é um medo, é um risco, para o nosso instinto de preservação é um risco de vida.
Minha Dinda, Marilena. Então é bem importante a gente conhecer um pouco da nossa fisiologia. Saber que instintivamente eu vou procurar agir sempre da maneira a não correr risco. Mas isso pode ser muito danoso para um adulto que sente a força da vida dentro dele, que sente necessidade de produzir, de expandir. Gabriela, seja bem-vinda, minha amiga. Se o Ricardo estiver por aí, seja bem-vindo também, primo. Então essa necessidade, né? Eu às vezes falo na live que a gente dentro de nós tem algo assim, ó. Gabi e Ricardo. Legal, primo. Primo e prima, né? É minha prima, Gabi, com toda a permissão do Ricardo e sua também. Então seja bem-vinda, prima, seja bem-vindo, primo. Então nós, gente, funcionamos a partir dos nossos instintos. Tem uma pesquisa científica onde colocam uma senhora dentro, uma mulher dentro. Tem que botar a mulher, tá, gente? Porque, com todo respeito aos homens, né? A mulher tem um outro nível de entendimento, de reação, de capacidade, de intelecto, né? Sem nenhum demérito aos homens, mas é fato que elas estão na frente da gente, né? Então colocaram uma mulher dentro de uma espécie de tomógrafo. Tá aí, primo? Que bom, meu irmão. Que bom que você tá aí. Colocaram a mulher dentro de um tomógrafo e deram para ela um interruptorzinho para ela apertar na hora que ela quisesse. Qualquer hora. E ela aperta esse botão aleatoriamente. E lá fora os cientistas acompanhando no computador todo o movimento das áreas do cérebro. Sabe o que eles descobriram, gente? Que quando ela apertava o botão, o comando era dado pelo instinto, pela parte instintiva do cérebro. Na teoria do cérebro triuno, o cérebro reptiliano. Então, depois, 2 segundos, às vezes 3 segundos depois, a mente consciente mandava apertar o botão. Então olha que bobo que a gente é, né? A gente acha que nós somos muito mentais. E a mente tem explicações muitíssimo elaboradas, né? Lídia, seja bem-vinda, amiga. A mente elabora a coisa de uma maneira fantástica. Só que ela está sempre justificando o que o instinto já decidiu. Se a gente, lá atrás, quando criança, tem várias situações, tá, gente? Eu sempre dou exemplo aqui, mas é sempre um exemplo geral. Tem várias situações, cada um de nós é um universo. Então imagina que lá atrás, na minha infância, eu não fui reconhecido. Imagina que lá atrás, na minha infância, eu tentava mostrar o meu valor, eu era rechaçado, ou simplesmente não era considerado, não era visto. Sabe, quando a criança faz, você faz assim, tá bom, vai brincar. Coisas simples que para nós adultos já esquecemos como é que era aquela época. É simples, mas para uma criança pode significar o entendimento de alguma crença sobre ela. Para essa criança, na hora, ela sente muita dor. Às vezes os pais estão bravos, irritados com a rotina do dia a dia, e a criança vem fazer uma brincadeira, chamar o pai e a mãe, e o pai e a mãe reagem de forma agressiva, né? Me deixa aqui, vai brincar. A criança não contextualiza, né? Mas ela sente muito. Então, se lá dentro começa a ter uma dor mais profunda, mais persistente, de que quando ela vai fazer algo, empreender alguma coisa, tentar mostrar eficiência ou produtividade ou o valor dela, ela é rechaçada e sente dor, aquele instinto reptiliano guarda isso. Passam 20, 10, 30, 40, 50 anos, não importa. Quando eu for fazer algo, quando eu for empreender, quando eu for me mexer, quando eu for me lançar, o instinto, opa, risco de sofrer aquela dor de desapontamento, de não ser reconhecido. E ele começa a boicotar a gente. O instinto reptiliano, gente, ele chega à capacidade de interromper o fluxo de energia para o lóbulo frontal. Se, por exemplo, oi Bia, seja bem-vinda. Se, por exemplo, o Alexandre fuma há 40 anos e um dia ele resolve parar de fumar. E aí o instinto reptiliano fala, opa, peraí, ele fuma desde sempre, está vivo, ele não pode parar de fumar. Não vamos deixar ele parar de fumar.
Então chega um momento até, vamos dizer, num desespero desse instinto de preservação, que essa amígdala cerebral, que a gente tem um em cada lóbulo do cérebro, ela corta a energia da sua área pensante, do lóbulo frontal. E aí você fala para a pessoa, poxa, parece que você não pensa, parece que você não pensou nessa hora, e de fato ela não pensou, estava sem energia. Olha como a nossa fisiologia, ligada às dores e crenças da nossa infância, da nossa vida, age contra a gente. Por isso é tão importante a gente começar a se tornar cada vez mais consciente. Como eu vou perceber os movimentos inconscientes? Como eu vou perceber o meu instinto funcionando acima da minha razão? Observando as minhas palavras, as minhas ações. Usando cada vez menos, para quem não conhece, culpa pessoal, culpa, o chicote. Para a gente conhecer cada vez mais e usar cada vez menos isso. Eu não sei, eu não conheço. Tudo isso para entrar no assunto de hoje, né? Construindo um novo caminho. 2021, construindo um novo caminho. Então, gente, a gente tem algo muito importante para falar para vocês hoje. Que não é o assunto que está na propaganda da live. Eu vou explicar, calma, não vou embora, eu vou explicar. 2021, construindo um novo caminho. Então a gente vai falar sim da decisão, momento mais importante, que precede todas as outras coisas, decidir que eu não quero mais estar onde eu estou, ficar onde eu fico, fazer o que eu faço e viver o que eu vivo. Eu não quero mais os problemas antigos, eu não quero mais. Decisão. E decisão implica em mudança, e mudança implica em escolha, em conquistar coisas, em deixar coisas para trás, incluindo crenças, verdades e outras coisas. A gente vai falar sobre os nossos pontos fortes, porque muitas vezes a gente olha para as minhas deficiências, eu não sei fazer isso, eu não consigo fazer aquilo, e esquece que eu, como todos nós, temos sim pontos fortes. Tem coisas que eu não sei fazer, eu posso aprender, mas tem coisas que eu sei fazer e muito bem. Carol, seja bem-vinda. Minha gêmea, seja bem-vinda. Então tem coisas que eu sei fazer muito bem. Então nós vamos falar sobre a decisão, vamos falar sobre os pontos a melhorar e vamos falar sobre a ação e a aceitação. Mas essas três coisas não são a mais importante de hoje. Então, por favor, fica aí. Não é para vocês ficarem até o final, tá? Não é que nem novela que deixa a melhor parte por último. É que o assunto se encadeia dessa maneira. E a maior intenção nossa é o que vai vir depois disso. Porque é mais importante do que isso. Porque isso que eu falei, gente, decisão, pontos fortes, pontos fracos, ação, aceitação, isso a gente escuta toda hora, né? Isso a maioria de nós sabe. O Alexandre vai falar uma coisa que não é novidade para ninguém. A questão é como chegar lá. Então, oi Rose, seja bem-vinda, grande Rose. Então a gente escuta isso. E olha, sempre que eu escutava assim, Alexandre, você tem que ser mais otimista. Alexandre, você não pode ficar tão preocupado assim. Alexandre, você tem que ter mais coragem, ousadia. Alexandre, você tem que. Eu pensava assim, gente, faz todo sentido, eu tenho que ser mais otimista. Alexandre, você não pode procrastinar, você tem que ter mais atitude. E eu falava, cara, eu sei, é isso, eu concordo, mas como fazer isso? E aí eu via uma coisa que alguém me falava, eu achava certo, via aquele esse caminho, não conseguia, o que eu fazia? Chicote. Ah, tá vendo? Eu não sei fazer. Ah, eu não consigo, não tem jeito. E aí vem as frases assassinas. Não tem jeito, não consigo, não é pra mim, eu não mereço e não tem jeito, desisto. Então eu quero chamar a atenção de vocês para isso. Por exemplo, agora, dia 22 de janeiro, eu fiz uma chamada hoje no Stories, um pequeno vídeo, perguntando se o seu ano já começou. Vou perguntar para quem está aqui na sala agora, se vocês quiserem respondam. O ano de vocês já começou? Ou seja, vocês já começaram a botar em prática as ações para a meta? Ana Pires, seja bem-vinda, minha amiga. Vocês já começaram a colocar em prática as metas, as ações para conquistar as metas?
Vocês já começaram a trabalhar aqueles problemas antigos que a gente vem falando desde novembro? Não leve problemas velhos, problemas antigos para o ano novo. Ou você está, como muita gente está, a grande maioria, que chega no dia 20 e pouco de janeiro, final do mês de janeiro, começa a ficar assim. Gente, é muito comum, quando o mês de janeiro acaba, eu começo a ficar assim, sabe? Começo a ficar incomodado. Eu começo a sentir o gostinho do novembro do ano passado, onde eu me lastimava, provavelmente assim, de não ter feito metade e quase sempre boa parte das coisas que eu queria ter feito. Boa noite, Ana Pires. Então, gente, é muito comum nessa época do mês, e interessante que algumas pessoas me mandaram hoje mensagens dizendo assim: poxa, Alexandre, caramba, pegou pesado logo cedo. Me perguntou se meu ano começou, fiquei tristão. Fiquei tristona. Pô, meu ano não começou, cara. O mês está acabando, vai entrar fevereiro. Daqui a pouco tá março, meio do ano. Não fiz nada. Eu não assisti uma aula daquele curso que eu comprei em agosto. Não fiz inscrição na academia. Ah, tudo bem, tá no Covid, né? Não comecei a planilhar o meu ano. Não fiz a minha conta financeira. Quanto eu preciso ganhar? Quanto eu tenho que reduzir? O meu já. O seu ano já começou, né, Cristina? Graças a Deus. Que bom. Todos nós temos um tempo, né, para aprender. E é bacana você falar isso, né, Cristina? Que já começou após um pequeno tempo de aprendizado, né? Não vou falar de demora, não. Porque onde a gente acha que é um problema, é processo. Vou explicar isso. Daniele, Marquinho, que legal. Vamos que vamos, Marquinho. Que bom que você está aqui, meu irmão. Então, gente, estava com Covid. Então, pronto, está com Covid, está fora do ar. Sem problema. Olha que interessante, hein, gente? Menina, saiu ontem, ainda bem que você está bem. Graças a Deus. Agora vamos embora. Que nem o Marquinho falou, vamos que vamos. Então, olha que interessante. Há 12 anos atrás, estava eu próximo aos 40 anos. 40 anos. E me vi numa crise existencial tremenda. Eu não sabia o que estava acontecendo. Pensei, eu tô com maluco, eu tô com depressão. A vida tá horrível, tá desconfortável. Meu Deus, o que é isso? Um desespero, sabe? Uma angústia, uma agonia. Até que um dia eu acho um livro, né? O meu anjo da guarda pensou assim: esse cara, nossa, vai enlouquecer. Vou dar a mãozinha para ele. Caiu um livro na minha mão, eu abri, falava todos os sintomas, tudo que eu estava sentindo. Está em processo, né, Lina? Que bom. A gente vai falar de processo, hein? A gente vai ter uma live só sobre processo. Vai ser muito bacana. Hoje a gente vai falar sobre isso, Lina, um pouco. Eu em pleno sofrimento, uma angústia, uma frustração, sabe, sem perspectiva, uma coisa horrorosa. E eu me vejo, parece que a pessoa que escreveu o livro estava do meu lado esse tempo todo, sabendo tudo que estava acontecendo comigo. Gente, me deu um alívio tão grande quando eu vi descrito num livro e eu pensei, peraí, Alexandre, se está num livro, cara, é porque muita gente está passando pela mesma coisa. É porque isso é normal. Faz parte do processo evolutivo de um ser humano passar por isso. Ah, é passagem obrigatória? Não, claro que não. Mas é muito provável que você, sendo humano, estando no planeta nessa época, esteja passando por algo assim. E aí você vai falar, isso resolveu o seu problema, Alexandre? Não. Mas me deu uma alegria, que eu fiquei até com a consciência culpada na hora. Pensei, nossa, eu tô achando bom que tem um monte de gente sofrendo que nem eu. Mas não era isso. Eu estava aliviado de saber que eu não tinha um problema. Eu não era uma peça defeituosa numa fábrica de um monte de peças iguais. Eu estava passando por uma circunstância saudável, né? Passando de uma maneira consciente, que não te mobilize, que não te neutralize. Eu estava passando por uma etapa do processo, como a Lilian falou aí. Por que eu estou falando isso? Oi, Sueli. Então, Sueli, a gente está falando de processo, de etapas do processo.
de que coisas que a gente acha que são um problema meu, particular meu, são na verdade questões de um ser humano vivendo a vida aqui na Terra. Porque eu estou dando exemplo dos meus 40 anos, da crise dos 40? Porque nessa época do ano, muitos de nós estão começando a roer as unhas. Não roam as unhas, tá, gente? Estão começando a sentir aquele quentinho no estômago, aquele incômodo, sabe? Olhando para as metas, olhando para o ano que passa e se sentindo talvez apático ou ficando um pouco menos motivado, um pouco mais entristecido, pessimista quanto ao ano, quanto ao que realmente pode mudar, o que realmente eu posso fazer. Se alguém aqui se identificou com isso, dá um alô aí. Pode falar assim, meu primo, não, eu conheço uma pessoa que passou por isso, né? Não precisa se entregar se para você tem algum problema isso. Mas é bacana a gente perceber, gente, que se alguém aqui, se alguém que está escutando essa live hoje, amanhã, depois, se identifica com esse sentimento que começa a pesar no início do ano, de quem não está fazendo nada diferente, de que nada mudou, que eu estou vendo os dias iguaizinhos, eu com a mesma procrastinação, com as mesmas falas, com as mesmas crenças, com as mesmas zonas as mesmas zonas de conforto. Eu não sei fazer isso. Não, aquilo eu não consigo. Isso aqui é difícil. Não fique usando isso, por favor. A gente também vai ter uma live que vai se chamar mais ou menos assim, trocando culpa por consciência. Vamos começar, gente, a trocar culpa por consciência. Alexandre, então você está falando que é para, tranquilão, não está acontecendo nada, mas também não vou fazer nada. Não, não é bem assim. Eu quero dizer o seguinte, lembra da crise dos 40? Lembra do processo, etapas do nosso processo evolutivo? Esse quero fazer, não faço, me culpo, faço um pouco, começo a fazer, desisto, procrastino, paro. Esse é o exercício natural que vai fortalecer os meus músculos de comportamento, de emoções, para poder construir força craca. É uma craca, né, Marquinhos? Que vai construir, que vai me lapidar. Importante é a gente entender que essa procrastinação, esse medo, tem questões fisiológicas, como eu falei no início, muito sérias, muito presentes, muito fortes. Dos 20, 30, 40, 50, é isso, amigo. A gente está em construção. Nós estamos em construção. Nós todos tivemos. Eu falei da crise dos 40, né? Mas a gente também teve dos 20, dos 30. O Marquinhos está falando uma coisa bem bacana. E não para aí, tá, gente? Só que a gente vai ficando cada vez mais preparado, cada vez mais consciente. Então a primeira coisa é eu começar a aliviar um pouco a mão do chicote e perceber que o que eu estou passando... Oi, Newton, tudo bem? Júnior. Chamar de Júnior, né, Júnior? Seja bem-vindo, meu irmão. Eu começar a perceber, eu começar a entender, e aí vem o assunto mais importante, que eu disse que ia vir lá no final. É preciso... Para mim, a próxima é a dos 60, né? Mas olha, os 40 foram muito bons para mim. Os 50, melhor ainda. Então, tirando na média, os 60 vai ser ainda melhor. O que a gente precisa hoje? Primeira coisa, acalmar um pouco o coração. Deixar um pouco de lado isso. Está sentindo um pouco de angústia? O ano já começou, você não se mexeu? Ou se mexeu de uma forma desorganizada, estrambelhada, sem muito planejamento? Está tudo bem. Não perde tempo com isso aqui. A gente vai falar mais sobre isso. Vanessa, seja bem-vinda, minha amiga. Minha prima, Vanessa Garcia, é minha prima, só pode ser. Não perca tempo se culpando. Vamos começar a treinar, trocar culpa por consciência. Vamos falar disso já já. Então é muito importante aproveitar esse final de janeiro. 60 vai tirar de letra, Cristina? Claro que vai. Quando a gente experiencia os momentos da vida de forma consciente, a gente aprende com eles. É muito importante, gente. Passou um problema, você se saiu bem nesse problema, você se saiu mal nesse problema, já passou. Volta a fita, olha para trás
e começa a analisar você dentro do problema. Não julgar A, B, C. Começa a analisar o que te cabe nesse problema. Para você poder aprender em você o que doeu, para você aprender as suas reações, o que você pode melhorar e o para que daquela situação. Para que você viveu aquilo. Então, o que a gente vai começar a falar muito aqui nas lives é pedir, fazer com que vocês possam refletir sobre uma mudança de paradigma, de vida, de olhar para a vida. Mudar a maneira de olhar para a vida. Sabe por quê, gente? Porque, e o começo do ano é bom para isso. Quando a gente se vê, por exemplo, na crise dos 40, como eu falei, é muito comum que eu comece a me culpar. Quando eu erro, quando eu não faço algo, quando eu planejo, mas não dá certo, eu já acho que aquilo é final de linha e eu já começo a caminhar para uma desistência. Na verdade, são as dificuldades que mostram para nós o que a gente tem a melhorar. As dificuldades mostram para nós, elas têm um para quê. Elas mostram para nós, em mim, o que eu preciso trabalhar. Então vamos começar no tema de hoje. 2021, construindo um novo caminho. O que eu preciso para construir um novo caminho, Alexandre? Vou falar o que eu disse lá no início, hein? As coisas básicas que todos nós já sabemos. E depois a gente vai para o como. Eu preciso decidir. Eu preciso, na Bioflow, na Inteligência Emocional Bioflow, que é um instituto onde eu me formei, e é a técnica com que eu trabalho já há muitos anos, atendendo em consultório, dando cursos em vários lugares do Brasil, graças a Deus. O Marquinhos está dizendo aqui que vai entrar na crise dos 20, porque dia 3 faz 19 anos. Só se for 19 anos de, sei lá, de morar no bairro onde você mora ou algo assim, né? Porque você é da minha época, né? Tu está batendo uns 50 aí fácil. Então na Bioflow, gente, a gente fala muito, e na psicologia se fala muito, de quantas coisas nós adultos trazemos dessa criança aqui, da criança que nós fomos. Então é bem importante a gente começar a olhar para a nossa vida hoje e refletir que nós temos memórias muito fortes ainda presentes, de forma inconsciente. Vou falar a frase do Jung aqui, de novo, né? Vocês vão saber essa frase rápido, de ponta cabeça. Até você se tornar consciente, o inconsciente vai dirigir a sua vida. E você vai chamar isso de destino. Ah, meu destino eu não tenho sorte no amor. Acontece sempre a mesma coisa. Ah, eu não nasci para ganhar dinheiro. Ah, eu não consigo nunca isso, sempre está errado. Não é seu destino, não. Seu destino é evoluir, crescer e não sofrer. Michele, seja bem-vinda. Então é preciso, o que é preciso na decisão? A gente assumir o nosso adulto na nossa vida. Pode parecer uma coisa estranha, né? Você vai falar, Alexandre, peraí, eu tenho meu trabalho, eu sou adulto, eu pago minhas contas, eu decido, eu que mando na minha vida. Então eu vou apresentar a vocês, para quem não conhece, Gabriel Pensador, adulto, pai de família, trabalha, agita, ó, como é que ele se mexe? Faz tudo, agita tudo, é um cara safo, proativo, e ele acha que ele é que resolve as coisas na vida dele. Só que ele começa a perceber que tem coisas na vida que ele faz e não queria, faz e não gosta, gosta e não faz. Algumas ações que atrapalham ele não queria fazer, e ele começa a fazer terapia. Pode ser na Bioflow, pode ser onde você achar melhor. E aí ele começa a ver quem é que decide a vida dele, em muitos aspectos. São as dores e traumas da criança dele. E sabe o que a gente acaba fazendo, gente? A gente, muitas vezes, se limita aos limites da nossa criança. Quando a gente continua repetindo o que ela repetia. Quando você continua projetando na vida aquilo que não recebeu lá atrás. Quando você cobra do teu cônjuge aquilo que os pais não te deram. Só que o pai e a mãe não vai mais dar nada para essa criança. Quem assume a responsabilidade agora sou eu. É muito comum a gente falar assim, poxa, fulano teve uma reação, parece criança. Nossa, parece criança, nem gostei disso.
E muitas vezes nós temos reações infantis. Não fique triste, não fique achando que você vale pouco ou nada porque tem uma reação infantil. Quem está nessa hora de frente na sua vida é a sua criança. Decidir que você não quer mais o problema que você tem hoje, decidir que você quer mudar, que você quer de fato sim terminar aquele curso, que você quer resolver aquela situação, aquela relação, é o adulto tomar as rédeas da vida. Como é que a gente pode perceber esse adulto? Saindo da zona de conforto, entrando em zona de desafio. Já percebeu que a gente reclama, que a gente cobra de alguém da vida situações e soluções? E eu te pergunto, quem é que pode ajudar você, gente? Especialmente você, né? Quem é que pode resolver na sua vida, correr atrás de algo para você? É você. Se você já é maior de idade e vacinado, tomara que seja do Covid logo, mas a gente tinha esse dizer na minha época, né? Você já é maior de idade vacinado? Então você pode fazer, você é maior de idade, você tem autonomia. Muitas vezes a gente fica esperando da vida, do cônjuge, do patrão, alguma coisa. Sabe quem é que na verdade está esperando alguma coisa? É a sua criança, do pai, da mãe. Está esperando reconhecimento, está esperando validação, está esperando aquele afago, carinho, amor. É preciso que a gente comece a perceber em nós o que é que está faltando. Que dor é essa que eu sinto hoje? Até de Deus, a gente cobra. Então você olha na sua vida adulta, gente, começa a olhar as principais coisas que te incomodam na vida adulta. E se você procurar um pouco, você vai achar na história da sua criança coisas muito parecidas, às vezes iguais. Então aquele reconhecimento que você busca, aquela competição às vezes na relação, onde um quer ter mais razão do que o outro, e na verdade o que eu quero é provar para o meu pai o quanto eu sou bom. Mas eu projeto isso no cônjuge. Eu estou falando da decisão porque é preciso que a gente tenha um olhar um pouco mais atento a nós mesmos. Decisão é você olhar e falar assim, peraí, tudo bem, nos últimos 5 anos eu não consigo fazer isso e aquilo e aquilo. O que eu posso fazer? Desistir? Alexandre, você não sabe da minha história. Eu vou contar a minha história para vocês. Há 12 anos atrás, eu numa terapia, numa sessão de terapia com o Paulo Petró, já falei dele algumas vezes, né? Hoje mora e trabalha em Portugal, grande querido amigo. Na época meu terapeuta, e eu falei assim, Paulo, eu queria mesmo ser terapeuta, sabe? Mas eu sei que é impossível, falei com todas as letras, é impossível. E aí o Paulo achou estranho e falou assim, mas por que impossível? Não, Paulo, eu trabalho numa empresa familiar, cara, junto com as minhas irmãs, eu estou de frente nessa empresa, junto com elas, não tem como isso aí. É só na outra vida, Paulo, eu desisti já, nem acho que seja possível isso, não é possível. E ele falou assim, mas é só você querer. Eu fiquei com tanta raiva dele. Eu não falei nada, né? Mas eu pensei assim, ele não conhece a minha vida. Talvez quando eu falo aqui em mudança, alguém pense assim, Alexandre não conhece a minha vida. Se ele conhecesse, não dá para mudar. Passado 2 anos, pouco mais, eu me vi caminhando. Bruna, seja bem-vinda, amiga. Passado quase 2 anos, um pouco mais, não me lembro, eu me via saindo do carro e caminhando num dia de sol bem bonito para o consultório, atendendo pela primeira vez profissionalmente como terapeuta. No dia da sessão lá da terapia com o Paulo, quando ele falou para mim que não era impossível, era só o querer, no final da sessão ele olhou para mim e falou assim, você sabe o que está escrito aí na sua camisa? E eu com meu pobre inglês falei assim, não. Gente, sabe o que estava escrito na minha camisa naquele dia? Talhe o seu próprio caminho. Que bacana, né? Eu não preciso dizer que eu nunca mais usei a blusa, né? Está guardada na minha gaveta até hoje. É um troféu aquilo, né? Decisão é você se perguntar assim, quando você achar que esse problema não tem solução, quando você achar que é muito complicado, é muito difícil, quando você achar e achar que está caminhando para continuar, faça para você mesmo uma pergunta. Até quando? Quem está com o caderno já anota essa pergunta aí. Até quando eu vou ficar nessa situação?
No meu aniversário de 80 anos, quando eu olhar para trás, o que eu quero ver? O que eu quero ter vivido? Não se conforme com as suas inconformações. Eu falei no início aqui, o incômodo, ele é salutar sim, porque ele funciona como um motivador, é como alguém que me empurra. A dor física e emocional, ela também é um fator da vida que me empurra para frente. E se eu conseguir me desvencilhar da vitimização, se eu conseguir me desvencilhar da revolta, do reclamar é clamar várias vezes, é chamar. E se eu decidir mudar, começa aí uma jornada muito bonita. Só um detalhe, quando eu falo decidir mudar, sim, não importa onde a gente está, gente. Aquela frase, a vida que eu levei até agora, o lugar onde eu estou agora é resultado da vida que eu levei até aqui. Aonde eu quero chegar vai ser resultado do que eu começo a fazer a partir de hoje. Quando eu falo decidir, não precisa exatamente você ter um plano em mãos para decidir. É o contrário. Você precisa decidir. Você fala assim, eu não quero mais ficar aqui. Eu quero mudar essa situação. Para quem tem a crença em alguma religião, em alguma orientação, se dirige a essa orientação e pede para a vida, para o universo. Faz mal se você é ateu. Pede para o teu coração. Fala assim, eu quero mudar isso. Nós somos responsáveis por 10% só, gente. A nossa parte na nossa vida é 10%. 90% quem faz é a vida. É muita arrogância a gente achar que resolve tudo. Decidir é você olhar para a tua história, olhar para frente e imaginar que se você não tomar nenhuma ação, nada vai mudar. Se você está no dia 22 de janeiro e não falou nada diferente, não fez nada diferente, não pensou nada diferente, o ano vai chegar no fim e não vai ter nada diferente. E tudo bem, é certo um e certo dois. Decisão é você sair da zona de conforto. É você decidir, você ter um compromisso com você. E os compromissos, é muito bom que eles sejam escritos. Escreve aí, tomar a decisão. Que decisão eu quero tomar? Escreve essa decisão. Eu não quero mais viver, sempre faltando grana. Escreve isso brabo, escreve isso com energia. Eu não quero mais viver assim. E aí você vai ter que pensar em algo lógico para fazer. Quando você se deparar com as dificuldades, quando você se deparar, porque elas vão surgir, e tem uma outra frase que eu gosto muito: dificuldades são testes para desafiar os valores do conhecimento e da capacidade de luta de cada um. Essa frase é da Joana de Ângeles, é linda essa frase. Eu estava saindo de uma comemoração com muitos familiares, num Habib's da vida. Chovia absurdamente, muito, sabe? Aquela chuva que não adianta guarda-chuva. De repente a gente estava indo para o carro, começou uma chuva danada. A gente estava saindo do Habib's. Olha a propaganda do Habib's, né? Entramos no carro correndo, eu tinha esse adesivo no vidro de trás. Era um adesivo grande assim, bonito. E tinha um menininho, olha, pela altura ele devia ter uns 10 anos, 12 anos talvez. Não tinha isso tudo, uns 10 aninhos. Na chuva, guardador de carro. Foi procurar um dinheirinho. Demos lá um medinho, nem lembro se ele pegou ou não pegou. Ele não queria o dinheiro. Ele queria que eu escrevesse. Eu abri um pouco o vidro, me molhando, né? Ele queria falar comigo. Ele falou, tio, escreve aquela frase para mim num papel. Eu olhei pro menino e falei, gente, procurei um papel, procurei. Meu Deus do céu. Eu falei, eu tenho que escrever essas frases para esse menino. Uma criança enxergou sentido nessa frase? Dificuldades são testes para desafiar os valores do conhecimento e da capacidade de luta de cada um. Gente, essa criança enxergou sentido nessa frase. Ela tem 10 anos. Eu não achei papel e lápis. Não tinha no carro. Eu saí do carro, abri a mala, arranquei o adesivo e dei para ele. Eu falei, esse menino tem que sair com essa frase daqui hoje. Olha que bacana, gente. Pionda Becker, seja bem-vinda, minha amiga. Olha que bacana essa criança de 10 anos enxergando sentido numa frase que fala que as dificuldades
desafiam o nosso conhecimento e a nossa capacidade de luta. Muito inspirador que foi isso para mim. A oportunidade de encontrar dificuldades é a oportunidade de olhar para você e perceber em você pontos a melhorar. É como se a vida falasse assim: Alexandre, isso aqui é importante para você, para a tua constituição, para a tua formação como ser humano. Isso que eu estou te dizendo, isso é a vida falando com a gente. Isso que eu estou colocando como um desafio para você, vai ser muito importante para você, cara. Por isso que eu insisto em te mostrar isso toda hora. Lembra, é a vida falando com você. Sabe aquele problema que sempre se apresenta? Sabe aquele problema que volta toda hora? É a vida falando assim: cara, eu preciso que você entenda que vai ser bom para você, é necessário, fundamental para você desenvolver essa aptidão, desenvolver essa ousadia, entrar em zona de desafio. O que é isso, Alexandre? Zona de desafio é fazer o que você não faz, é tentar o que você nunca tentou. Candice, depois diz seu nome para mim, por favor. Bionda também, sejam bem-vindas. Uma honra ter vocês aqui. Então, gente, o que a vida está tentando fazer quando te apresenta alguma dificuldade é mostrar para você que tem algo em você que precisa ser melhorado, construído, consolidado. Lembra do que eu falei lá no início? O mais importante na nossa vida, as técnicas são importantes, o tratamento terapêutico é fundamental. A gente cuida do corpo, mas não cuida de quem cuida do corpo? Não tem sentido, né? Mas, gente, acima disso tudo, é preciso que a gente comece a mudar um paradigma. As dificuldades, as dores, sejam elas físicas, emocionais, acontecimentos da vida, vêm para despertar a gente para coisas que a gente precisa mudar. Então, olha o que eu falei lá no início, olha de maneira diferente. O início desse ano, e quando eu estiver, se eu estou, por exemplo, no final de janeiro, assim, que bom que eu estou assim. Sinal que tem algo em mim, com todo respeito à dor de cada um, tá? Também tenho as minhas. Mas que bom, gente, que tem algo que te incomoda. Que bom que tem algo que está doendo em você. Não sou masoquista, tá? Quando eu tenho um problema eu reclamo, xingo, brigo com o papai do céu. Mas depois que passa aquele momento de maior dor, eu paro e falo assim, quase sempre, tá? Porque eu também sou humano, me reservo esse direito, é tão libertador. Mas quase sempre eu penso assim, o que eu tenho que aprender com isso? Às vezes são coisas simples, às vezes são coisas bem difíceis. Tem uma coisa que eu trabalho a vida inteira, todo mundo fica curioso, o que é, Alexandre, o que é? É claro que eu não vou dizer, né, gente? Mas tem sempre algo que você vai trabalhar por muito tempo e vai melhorando a sua vida. O nosso grande chamado hoje, por isso eu falei que lá no final era o mais importante, é a gente perceber que depois de tomada a minha decisão, eu quero mudar. Marquinhos está dizendo aqui que sempre foi infeliz profissionalmente, tentando seguir o que a sociedade criou. Em 2018 fez um coaching e a vida mudou completamente. Sim, orientação, informação, esclarecimento. O coach para situações, algumas situações, para outras a terapia, psicoterapia, psicanálise, técnicas alternativas. Mas é preciso buscar, gente. A gente tem uma dor de dente, depois que dói um pouco mais vai no dentista. Tem uma dor de barriga, vai no médico, vai no oculista. Gente, é preciso cuidar da alma. É preciso cuidar de quem cuida de tudo, do teu emocional. E aí eu começo a não dormir de preocupação, começo a roer unha, e não vou procurar ajuda. Eu não tenho informação. Para eu fazer algo diferente, eu preciso de informação, eu preciso de ação. Então, olha que bacana, se eu começo a entender que essas dores estão querendo me ajudar, estar no começo do ano, de frente para muitos desafios, é uma baita de uma oportunidade. Decidir sair de lugar onde eu estou é a primeira grande coisa que a gente tem que fazer. E aí se colocar em zona de desafio. Porque se eu continuar repetindo as mesmas negativas, se eu continuar sendo o mesmo pessimista, se eu continuar colocando um monte de empecilhos, eu vou continuar no mesmo lugar. E muitas vezes a gente só foca nas nossas deficiências. É muito comum isso acontecer. Ah, mas eu não sei isso. Ah, mas aquilo ali eu não sei fazer. Ah, mas isso eu tenho vergonha.
E os seus pontos fortes? Será que você não tem pontos fortes, gente? Não é possível, né? Todos... Bom, eu vou procurar depois o que a gente faz quando o telefone toca no meio da live. Bom, vamos lá. Quando eu me coloco em zona de desafio, eu vou precisar buscar os meus pontos fortes. Todos nós temos pontos fortes, gente. Lembrar da história da sua vida. Sabe quem é o melhor advogado? Sabe quem é o melhor motivador? A tua própria história. Ah, que bom, Marinês, não dá para ouvir, né? Tocou agora o telefone, viu? Estranho. Sabe quem... Instituto Pérola, seja bem-vindo. O melhor motivador para você é a sua própria história. Porque nela você vai achar... Agora está escutando bem. Obrigado, minha amiga. Na sua própria história você vai ver muitos momentos, eu tenho certeza disso, de superação. Momentos onde você achou que nada ia te salvar e a coisa resolveu, funcionou, deu certo. Eu tive empresa junto com as minhas irmãs por muitos anos, 27 anos. E muitas vezes a minha irmã, a que cuidava do financeiro, falava assim: nossa, papai do céu deve ter a nossa conta do banco, gente, porque eu já pensei da gente quebrar um monte de vezes e nunca aconteceu, graças a Deus. A gente tem muitas histórias, gente, todos nós, histórias bonitas, histórias de superação. O Marquinhos falou, eu tive crise dos 20, dos 30, dos 40. Amigo, você está aí de pé, buscando autoconhecimento, você é um vencedor. Todos nós somos. A nossa grande primeira vitória foi nascer. A gente não faz ideia do que é nascer para o neném. É a primeira grande vitória nossa. Nós estamos aqui hoje, de pé. Ainda mais depois de um ano desse. A gente não tem ponto forte? Não acredito. Lista os seus pontos fortes. Faz uma lista dele. O que você é bom? Você é bom, sim. E se você tiver muita martelada na sua cabeça dizendo: não sirvo, não sou bom, olha lá atrás na sua infância. Tem alguém que te dizia muito isso. Se é muito difícil para você reconhecer o seu valor e as pessoas em volta falam que você tem valor, olha lá na sua infância. Você passou por muitas situações ou escutou muita crítica, né? Muita coisa depreciativa. Todos nós temos os nossos pontos fortes, gente. E aí, se eu começo a usar esses pontos fortes na direção das minhas metas, e só um parêntese aqui, né? Eu falei que ia relembrar algumas das dicas. Papel e lápis, gente, isso é fundamental. Quando você escreve, você se compromete. Quando você escreve, você toma ciência daquilo, sabe? É como falar: agora escrevi, agora eu tenho um compromisso comigo. Então escreve lá as suas metas para esse ano, prioriza elas e coloca do lado o que você precisa fazer a respeito, e coloca do lado as coisas que você não dá conta, quem é que pode te ajudar. É a primeira dica, simples pra caramba. A minha mente mente para mim. Sim, olha que bacana o Marquinhos está falando, que na mente dele fica assim: você não vai conseguir, você vai fracassar. Provavelmente, gente, quando isso se repete, olha lá na tua infância, você vai lembrar, você vai achar alguém que te falava isso. Ou alguma situação que mostrava para sua criança isso. Na Bioflow a gente chama isso de mentira pessoal. Uma criança acreditou nisso. Mas um adulto tem muito mais condições, ferramentas, estrutura, massa crítica, inteligência do que uma criança. E ele não precisa mais ficar limitando a vida dele aos limites de uma criança. Ele pode olhar, dizer: não quero mais ficar assim, e começar a construir um novo caminho. Pode escrever, Marquinhos. Você ajuda muito a gente. Por isso se identificou tanto com as lives que a gente faz, né? Porque as questões, isso a psicologia fala, todas as demandas sérias de comportamento humano falam isso. Tudo que essa criança construiu de crença,
todos os traumas delas, aqueles mais difíceis, não resolvidos, vão aparecer na vida adulta, gente. E se colocar em zona de desafio faz com que elas pipoquem. Se colocar em zona de desafio vai fazer com que venham à tona as suas dificuldades. Então olha a mudança de paradigma. Ah, Alexandre, então eu vou ficar aqui na zona de conforto. Não, não faz isso. Sua vida não vai mudar, você não vai crescer, você não vai desfrutar, você vai viver como uma criança assustada o resto da vida. Tudo bem, é escolha sua, tudo bem, não tem certo e errado. Mas, gente, a vida pede passagem, ó. A vida pede vida o tempo todo, gente. Não tem como fugir desse barulho. Eu brinco, mas é uma verdade. A cada 10 anos que passa na sua vida, o barulho aumenta. Não tem como fugir da força da vida. Evoluir não é uma escolha sua, é uma lei universal de progresso. Então, quando a mudança de paradigma é exatamente essa, isso é o mais importante dessa live. Se colocar em zona de desafio. Em fazendo isso, perceber onde é que pega para você. Ah, eu não vai conseguir. Ah, eu não tenho condições. Eu não sou capaz. Eu não tenho valor. São essas as questões que provavelmente estão segurando a sua vida até hoje. São essas questões que estão aparecendo que são as questões que você precisa trabalhar. Não dá conta sozinho? Procura um profissional, gente. É lindo o que a gente vê em consultório. Tem profissionais maravilhosos aqui assistindo essa live. A gente vê as mudanças acontecendo na vida das pessoas. As pessoas que buscam, as pessoas que se comprometem, que decidiram, mesmo sem sabendo o que fazer, que ela não queria mais ficar no lugar onde ela estava. Eu falei agora há pouco. Não necessariamente você precisa saber o que fazer. Você só tem que decidir. Eu não quero mais ficar nesse lugar. E aí você olha para a vida e fala assim: vida, me ajuda. Como diz a minha sogra, muito querida, bota seu joelho no chão e pede. Pede para a vida, pede para o universo. Crescer dói, cara, mas é preciso. Uma criança sente dor de crescimento, mas ela não pode escolher não crescer. Os pais veem ela sofrendo, os pais não podem fazer com que ela não cresça. É uma lei universal de progresso. Então, se crescer dói de qualquer jeito, que a gente possa crescer com consciência, Marquinhos. É parte da vida. E aí a gente entra no aceitar e na ação. Aceitar aquilo que eu não posso mudar. Crescer dói. Viver vai doer de qualquer jeito. Então que eu aprenda com a dor para sentir cada vez menos dor e para desfrutar cada vez mais da plenitude de quem eu sou. Porque quando você passa esse momento da dor, que vamos dizer aqui, abrir um parênteses importante, essa dor, Marquinhos, quase sempre é bem menor do que eu achei que seria. A caminhada, a superação no trabalho de autoconhecimento, de buscar aquilo que te incomoda, resolver, melhorar, quase sempre ela é bem menor, menos complexa do que eu achei que seria. Desistiu de... Sim, aceitar. Eu acho que você está dizendo, né? Acostumou. Não acostume com aquilo que a gente não quer, hein? Por favor, não faça isso. Mas aceitar, e aceitar não é gostar, gente. Quando você se coloca em zona de desafio, trabalha as questões que aparecem, que são elas que provavelmente bloqueiam a sua vida. Priscila, seja bem-vinda. E trabalha essas questões, vão ter coisas, provavelmente, que não estão nas nossas mãos resolver. Provavelmente não estão. Algumas, mas outras sim. Então é um discernimento, sabe, gente? Aceitar não é gostar daquilo. Né? Eu programei uma praia, está chovendo, eu gostei da chuva? Não, mas o que eu posso fazer? Nada. Se eu aceito que está chovendo, eu ganho lucidez. Eu ganho de volta a minha capacidade, a minha criatividade. Eu posso até achar uma saída naquele dia de chuva para um outro passeio que não seja praia. Mas se eu resolvo não aceitar, eu vou acontecer o que comigo? Eu vou ficar preso naquela situação. Por isso que a vida, muitas vezes... Prêmio Nobel, muito bacana, muito bacana. Vou ver esse filme. Muitas vezes, quando a vida não anda,
pode ver na sua história, tem alguma não aceitação. Você se nutre da dor daquele momento e a sua vida paralisa. Aceitar aquilo que eu não posso mudar agora ou que eu não posso mudar faz parte do meu crescimento. E pegar aqueles pontos fortes e se decidir agir faz parte da minha necessidade de crescimento. A ação, ela é muitas vezes mais simples, sabe, gente? Imagina quem vai pular de bungee jump, né? Eu nunca pulei e nem quero. Quero pular de asa delta, qualquer dia eu vou. Mas deve ser tipo assim, cara, fecha os olhos, sai correndo e pula. Ó, planeja, pega um cara, um instrutor bom de voo, olha se a asa não está furada, né? Sei lá o que se faz. Aceitar, mas enfrentar e continuar importa. É isso. Acostumar-se não é bom, não. Acostumar-se, em pouco tempo você vai estar com talvez um problema de fígado, problema de estômago, azia, rigidez. O corpo fala o tempo todo. É o maior mestre que a gente tem aqui, é o corpo. Todas as questões físicas estão ligadas à sua emoção. Todas as suas emoções estão ligadas às dores, às dissensões, os dissabores, a questões do passado, quase todas elas. A mudança de paradigma, gente, é não parar quando aparece algum problema. É não parar quando a gente se depara com algo aparentemente indissolúvel, uma dor emocional. Eu sei que a vontade, o instinto é parar para não sentir dor. Mas essa é a hora de continuar. Essa é a hora de desembrulhar esse presente. A sua vida hoje se chama presente por isso. Mas é preciso que eu desembrulhe, que eu abra com calma, que eu olhe com carinho, com amorosidade. A mudança de paradigma para esse começo de ano, para a nossa vida... Luiz, seja bem-vindo, irmão. A mudança de paradigma, gente, olhe para as suas dificuldades como oportunidades de crescimento, de autoconhecimento. E busque conhecer essas dores, essas dificuldades. A partir das coisas mais simples. Não consigo me mexer, Alexandre, eu procrastino. Ótimo. Vai buscar a causa da procrastinação. Porque o mais importante, gente, guardada a bom senso, consciência, o mínimo de consciência, a coisa mais importante não é o que você faz ou deixa de fazer. A coisa mais importante é você começar a entender por que você faz. Por que você deixa de fazer? É o que está por trás das suas ações ou das suas não ações. Seja bem-vinda, Sheila. A coisa mais importante não é o que você faz ou deixa de fazer. É entender por que você faz. Por que você deixa de fazer. Para as meninas não ficarem tristes, está aqui a criança das meninas. Por que você faz algo, age de uma maneira ou não? Por que você tem um rótulo de ser irritadiço, de nunca conseguir, de ser procrastinador? Tem algo por trás aí. Ninguém faz nada errado porque quer. A gente faz movido por dores inconscientes. Olha que coisa, gente. Então, se eu não treinar minha autoobservação, e de novo, gente, o início do ano é fantástico para eu me colocar em zona de desafio, atrás das minhas metas. Olha como a vida é perfeita. Eu preciso crescer, eu preciso evoluir financeira, profissionalmente. Eu vou ter que buscar, a vida me coloca em zona de desafio. Tendo que buscar, aparecem os meus problemas, as minhas limitações, as minhas questões. Ótimo! São elas que eu preciso trabalhar. Trabalhar essas questões, elaborar, solucionar a grande maioria delas e seguir adiante com mais capacidade, com mais plenitude, com mais felicidade, é real, é possível e você merece. Todos nós merecemos. Nós não nascemos para sofrer. Nós nascemos para aprender, para evoluir. Isso é uma lei da natureza, é uma lei universal. Nós somos tão somente parte da natureza. É que o homem se acha um pouco arrogante porque inventou a roda, o fogo e o Wi-Fi. Mas nós somos natureza, gente. Nós fazemos parte desse universo perfeito, harmônico. Nós podemos e devemos buscar isso. Então, o nosso pedido hoje
é para que a gente comece a mudar um paradigma de vida e olhar para as dificuldades nossas, para as nossas dores físicas, como algo que vem para fazer assim, ó. Alexandre, olha para isso. Alexandre, eu estou trazendo isso de novo para a sua vida. Isso é a vida falando para a gente, tá? Alexandre, eu estou trazendo isso de novo para a sua vida porque eu quero o seu bem. Eu quero que você se liberte dessa dor, se liberte dessa crença que você não é capaz, que não é para você a felicidade, o dinheiro, o amor. A vida fala isso para você através das dores. Olha para isso que está pipocando, porque é isso que vai te libertar. É a frase que a Fanny Van Laer, criadora da inteligência emocional Bioflow, fala. A solução do problema, gente, de matemática, está no problema. Então não fuja, dentro do possível, com muita amorosidade e paciência com você, não fuja das suas questões. Começa das questões que menos te incomodam, as mais fáceis de resolver, como na prova, e vai aos poucos subindo um degrau. Não desista nunca de você, da sua felicidade. Alcançar o que você deseja é como Paulo falou para mim lá atrás. É só você querer. Não é simples, tá? Não é de um dia para a noite. Não é esfregar uma lâmpada mágica. Mas eu vou falar de novo. É real, é possível e você merece. Dá trabalho? Dá trabalho. Dói um pouco? Dói um pouco. Mas, gente, o benefício é para o resto da vida. É a casa de tijolos dos 3 porquinhos. Não cai mais. Não vale a pena? A gente estuda 5 anos para se formar, faz curso disso, daquilo. Gente, não vale a pena se dedicar ao seu futuro, à sua felicidade, à sua plenitude? Que vai ser, consequentemente, felicidade e plenitude para quem está à sua volta, pelo menos no teu exemplo de vida. Você faz bem para você e inspira quem está à sua volta. Quando eles veem seu olho brilhar mais, a sua pele mais bonita, as mulheres adoram essa parte. O cabelo mais bonito, você está feliz, você está vibrando, você está em movimento na vida. Você está fluindo com o seu propósito de vida. Eu quero agradecer muito a cada um de vocês que dispensou aqui o que vocês têm de mais precioso, que é o seu tempo. Se vocês acharem que alguma parte dessa live pode ajudar alguém que vocês conhecem, mandem essa live para alguém. O que a gente precisa hoje, gente, é informação, é esclarecimento, porque bom senso, inteligência, coerência, todos nós temos. A gente precisa ser estimulado, despertado à reflexão. E esse é o maior objetivo nosso aqui. Então, compartilhem o que vocês acham que é bom, para quem vocês acham que isso pode ajudar. Tá bom, gente? No nosso IGTV tem muitos assuntos, tem mais de 20 assuntos lá do cotidiano, de comportamento, sobre nós, sobre o cotidiano nosso. A gente sempre procura falar sobre algo bem real, de forma bem didática, que possa ser aplicada ao nosso dia a dia. Sou muito grato a vocês e a gente vai falar semana que vem, na outra, sobre culpa, sobre processo, sobre recaída, a importância da recaída. Então estaremos lá. Ana Pires, gratidão, gratidão Carol, Luciana, todos vocês, sou muito grato, é de coração e fico muito feliz por vocês. Vocês motivam, ajudam muito a gente a continuar nesse caminho. Um beijo no coração. Gratidão, Lilian, gratidão a todas, a todos. Eu acho que só tem um homem na sala, tem 3 homens na sala hoje, eu acho, né? Tá na média, né? Tá na média dos homens. Um beijo para vocês. Então, já que ainda tem um segundo, eu vou mandar um beijo pro coração de vocês. Um beijo no coração, gente. Candice, um beijo. Sueli, Marinês, Marisa, minhas irmãs queridas. O Instagram deixa a gente ficar mais tempo agora, né? Qualquer dia eu vou ficar aqui até acabar o tempo para ver se vai dar 1h30, 2 horas. Ele deve estar com medo do YouTube, né? Lídia, boa noite. Boa noite para todas, para todos. Fiquem com Deus e sonhem com os anjos.